Bom dia, bom dia. Pois é. Na vida da gente, estamos sempre cercados por corvos, tá certo? Corvos que, em momentos aí sombrios, tenebrosos, chuvosos ou não, certo? Corvos batem a porta. O corvo, bicho, é aquele bicho que nós não temos aqui na América do Sul. A gente tem coruja, rapaz, tem urubu, certo? Mas corvos não, tá certo? Mas ele é um carniceiro e apareceu na vida do Edgar Allan Poe, tá certo? E o Allan Poe dizia, rapaz, olha, corvos, nunca mais, bicho. Sabe? Eu acho que ele teve uma experiência com corvos aí, sabe? Corvos aí entrando na vida dele, sabe? Corvos trazendo mensagens. No jogo de tronos, certos corvos valiam, se prestavam para levar mensagens, levar bilhetes, certo? Porra, é foda. E às vezes os corvos querem aí, rapaz, bater a porta da gente, sabe? Mandado por alguém, rapaz, sabe? Porque eles não vêm por conta própria, tá certo? Ou vêm, eu não sei dizer. Mas por que que eu tô falando de corvos, eu não sei. É que me ficou na cabeça essa história aí de corvos, corvos pra cá, corvos pra lá. Aí, rapaz, é o seguinte, eu vinha falando ali do Joaquim Barbosa, sabe? Que foi um magistrado aí da Corte Suprema, sabe? Do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele foi aí do Ministério Público, sabe? Não sei se do Ministério Público Federal, não me interessa ver isso agora. Mas esse cara aí, rapaz, foi um agente, rapaz, um agente maligno, rapaz, sabe? Um cara infiltrado, rapaz, ele se prevaleceu, sabe, dos empurrões que foram dados. Talvez se julgou demais, sabe? E de repente resolveu investir, rapaz, contra o Lula, rapaz. O Lula que o nomeou, vê se pode uma porra dessa. É foda. E assim, eu pautei o cara de novo hoje porque eu não quero esquecer esse nome, porque ele tem um papel fundamental, rapaz, nessa coisa que a gente está vivendo esses dias aí, sabe, para quem está conectado aí no mundo. Rapaz, todo fumado, rapaz, tem. Todo fumado hoje está falando aí, rapaz, de Braga Neto, está falando aí de Bolsonaro, sabe? Está falando do Brigadeiro, Carlos de Almeida Batista Júnior, sabe? Do Freire Gomes. Como é o primeiro nome do Freire Gomes, hein? Porra, bicho. E eu só sei dizer, sabe? Porque assim, rapaz, os caras tentaram dar um golpe no Brasil, tá certo? Como agora, sabe, os Estados Unidos querem dar um golpe no Brasil. Tem um tal de Marcos Rubio aí, sabe? Aí, um cara, sabe, que. Eu acho que ele nasceu nos Estados Unidos, sabe? Mas a família dele correu com medo do Fidel, sabe? No tempo que Fidel resolveu dar um basta lá na ilha dele, lá em Cuba, tá certo? Cuba, pelo que o pessoal conta aí, rapaz, sabe, era tipo assim, era um espaço de cassinos, sabe? É um espaço de entretenimento, um espaço de turismo, sabe? E de turismo sexual, vai ver, tá certo? Não era usada. Cuba, o país, não era usado como um espaço, sabe, onde pessoas tentavam viver com dignidade, tá certo? E trabalhar, sabe? Tirar o sustento, produzir sustento, tá certo? Havia uns caras aí, uns apropriadores dos excedentes da produção e do trabalho, tá certo? Que preferiam investir na vida noturna, rapaz, sabe? Aí os caras pulavam ali de Miami dentro de um avião, sabe? Caíam em Cuba no final de semana, vinham na quinta. Se bem que quem frequentava aquilo ali, sabe? Ou quem frequentava, porque agora não tem, eu acho que esse chamego todo. Mas na época, sabe? Quem ia para Cuba, tá certo? Era para fazer putaria, rapaz, sabe? Os caras que não trabalhavam, o empresário, rapaz, os empresários aí, o pessoal endinheirado aí, sabe, que queriam pegar mulheres aí, sabe, atravessava ali o oceano, ali o Atlântico, certo? Cruzavam ali, sabe, ali cruzavam ali como é que o Trump quis que chamasse ali o Golfo do México, certo? Cruzava ali o Golfo do México. Eu não sei se para ir para Cuba cruza o Golfo do México, eu não sei. Mas eu só sei que os caras atravessavam ali o oceano, rapaz, passavam lá o final de semana. Eu passava mais dias aí, sabe? Vai ver que eles tinham casas por lá, mansões, sabe? E essas coisas todas. E o Fidel, rapaz, se emputeceu. O Fidel, aí, sabe? Um nacional, um cubano, certo? Se emputeceu. E no que ele se emputece, rapaz, ele bota pra correr a família do Rubio, do Marcos Rubio, sabe? Que correu lá pra Miami, tá certo? E se ele correu é porque ele tinha alguma coisa a ver com o passado que Fidel, sabe, queria corrigir aquela coisa toda. E esse cara hoje está se vingando, rapaz. Ele se aliou com o Trump, tá certo? Se tornou aí um dos braços direito do Trump, ou braço esquerdo, não sei, ou pé, ou dedo do pé, eu não sei, tá certo? Mas é um cara que tá cagando goma, como a gente diz aí, sabe?
adquiriu aí personalidade, adquiriu força, sabe? E de repente está perseguindo todo mundo e resolveram perseguir o Xandão, ver se pode. Os caras tentaram dar um golpe aqui no Brasil, tá certo? Um golpe militar, empresarial, cívico, e pode colocar mais que tu quiseres aí, sabe? Global, sabe? Coloca a participação estadunidense no meio. Porque assim, rapaz, o que embandera esse pessoal todo aí é o dinheiro, rapaz, sabe? É o dinheiro do mundo. Tá certo? E o Brasil, rapaz, é um país rico, um país que já foi espoliado, já tiraram, olha que o que já tiraram de riqueza desse país não está no gibi, tá certo? Mas eu não falei com a Guma ainda hoje, tá certo? Deixa eu voltar a falar com a Guma ali, deixa eu voltar, mas enquanto a Guma desperta, deixa eu ver aqui, sabe? A minha filha outro dia propôs, sabe, que a gente fosse esse domingo que vem agora ao Museu Emílio Gueldi para ver ali o espaço onde Guma viveu, tá certo? Ela está muito envolvida com a Guma, tá certo? Foi ela que me mandou a foto da Guma, inclusive, essa foto que está aqui. Rapaz, eu só sei que esse Marcos Rubio aí, sabe, quando já são esses minutos de vídeo, ele resolveu aí, sabe, comprar porrada com o Brasil. Mas veja que a questão dele aí é uma questão lateral e é uma questão emocional, rapaz. Esse cara, sabe, aí é um direitista, um extremo direitista, tá certo? E sabe que aqui no Brasil a gente faz esforços aí, nós derrotamos a extrema-direita aí, sabe, quando colocamos o Bolsonaro para fora do poder. E, e esse cara é invocado, porque esses caras só pensam em dinheiro, só pensam em acumular, tá certo? E o Brasil tem um território imenso, rapaz, tem um solo imenso, tá certo? E o solo cheio ainda de riquezas, sabe? E aí, sabe, eu fico às vezes preocupado, sabe, com a Amazônia, sabe, da mesma forma como esse tal de Trump aí se invoca ali com o Canadá, sabe, com o território do Canadá. Ontem eu olhei com o rabo do olho ali o mapa da América Latina e me parece que o território do Canadá é maior que o dos Estados Unidos. Eu não sei porquê, preciso verificar isso aí. Eu só sei que o Trump olha ali, sabe, pro lado, ali, com o rabo do olho ali, sabe, na direção do Canadá, e diz assim, pô, a gente vai pegar esse Canadá aí. Olha ali pro lado da Groenlândia, ali perto do polo, e diz, nós vamos pegar esse lugar aí também, tá certo? Os caras estão querendo terra, rapaz, sabe? Eu achava, num certo ponto aí, eu pensei, sabe, que o capital, ele poderia transcender, sabe? E quem tem dinheiro se tornar, aí, sabe, poderoso, sem precisar se apropriar do mundo físico, sabe? Do mundo aí, da natureza, sabe? Eu digo, do mundo, do toque, sabe? Do mundo material, sabe? Do mundo aí, sabe? Eu achava que o dinheiro poderia dispensar isso, tá certo? E não precisava você colonizar, sabe? Se apropriar, como querem agora fazer ali na faixa de Gaza, ali os sionistas, sabe? Os caras querem, rapaz, pôr para correr de vez, sabe, ali os palestinos, rapaz, vê se pode uma porra dessa. Eles querem o território ali da Palestina, rapaz, ali da faixa de Gaza, sabe? E, e assim, eu achava que, sabe, poderia ser diferente a coisa, sabe? Que o dinheiro poderia transcender a tudo isso aí, sabe? E dispensar a violência física, sabe? Eu achava que era, que podia, e me parece que não pode, rapaz, sabe? É o que está acontecendo hoje ali na Ucrânia, por exemplo, aquela porrada ali entre Rússia e Ucrânia, tá certo? Os caras querem destruir, sabe? Como é que a gente fala? Os caras querem acabar com a existência da Rússia, sabe? Já pensam até, tem um cara ali, eu não sei se é lá da Estônia, ali, sabe, um enviado ali da Estônia, não sei de onde veio essa ideia. Os caras que já pensaram em dividir ali o território da Rússia em 4 partes, tá certo? E dividir ali, não sei com quem ali, aquela coisa ali, tá certo? Mas o fato é que o mundo material, sabe, a superfície, o mundo da superfície, o território, sabe, o chão hoje continua, sabe, tendo valor, porque é um bem econômico, tá certo? E e esse Marcos Rubio ali, sabe, a família dele vem de uma ilha, tá certo? Acho que ele nasceu nos Estados Unidos, esse Marcos Rubio, sabe? O pai dele correu para lá com a mãe dele, eu não sei como é que é isso aí. E hoje esse cara está invocado. Aí invocaram com o Xandão, tá certo? Com o Xandão que está aí, sabe, presidindo, né, presidindo o processo, os processos que envolvem o golpe de Estado, sabe? Que tentaram aplicar aqui no Brasil, sabe? Porra, bicho, é foda. Então, assim, já vi a Guma, vou saindo aqui pela direita, tá certo? E vou me despedir dela e vou avançar e vou ali, sabe? Passei pelo Primatão também. Eu estou incomodado com essa história aí do artigo 359L, tá certo? E o 359 e o 359M, tá certo? O artigo 359L do Código Penal, que é uma lei de 1940, tá certo? É o Decreto-Lei 2848, diz assim no artigo 359L: tentar
abolir o Estado Democrático de Direito, tá certo? Tentar abolir, tá certo? O Estado Democrático de Direito. É isso que diz o artigo 359-L, tá certo? E daqueles, já tem um bocado de gente aí, sabe, que já foi aí condenado aí, aqueles manés ali, sabe, que estavam no dia 8 ali, sabe, criando o circo para que os militares ali, sabe, finalmente pudessem ali, sabe, dar uma ordem ali, colocar os tanques ali do Forte Apache em movimento, sabe, e colocar os tanques aí Brasil afora. O tal de Garnier tinha 14 mil fuzileiros para soltar Brasil afora, ver se pode. E esses caras aí, rapaz, esses caras aí lá do, sabe, que desceram, que marcharam contra Brasília no dia 8 de janeiro de 1800 já, de 2023, sabe? Esses caras que deveriam ter funcionado como estopim, tá certo? Como detonador, tá certo? Como no dia 12 de dezembro, ali, sabe? Aquele índio maluco ali, aquele índio botocudo ali, sabe? Tentou ali invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. E eles queriam funcionar como detonador, rapaz. Eles queriam provocar, fazer o que aconteceu uma vez ali, rapaz, um tal de Mourão, sabe? Que não é o mesmo Mourão, tem um Mourão ali que estava em 64, na cidade de Juiz de Fora, tá certo? E que era do exército, e colocou uns tanques velhos aí para funcionar e marchou em direção. Em 64, Brasília já estava inaugurada, tá certo? Eles marcharam em direção a Brasília. Esse tal de Mourão, tem o nome dele que eu não vou lembrar, tá certo? E esse cara foi o detonador, rapaz, sabe? Quando ele marchou lá de Juiz de Fora em direção a Brasília. E os caras esperavam, sabe, que aquela marcha daqueles fudidos, daqueles 5 mil ali, sabe, que estavam ali em frente ao quartel, ao Forte Apache, sabe? Eles pudessem representar um detonador também, sabe? Aquele cara, rapaz, o governador ali do Distrito Federal já tinha feito a parte dele, sabe? A polícia militar estava sem comando, tá certo? Não foi para a rua fazer o barulho, sabe, que poderia fazer como tropa, certo? Não foi fazer isso, mas os Kid Pretos foram, eles estavam lá, os Kid Pretos, tá certo? Porra, bicho. Então eles esperavam um detonador, rapaz, que tentou disparar, sabe, mas a bomba, o C4, sabe, tava velho, rapaz, sabe, não funcionou. Todo mundo que está vindo aí no caso aí é o tal de Carlos de Almeida Batista Júnior, veio ontem, sabe, a presença ali do Goneta, certo, dizer que, como testemunha, tá certo, que o golpe só não houve porque não houve coesão das Forças Armadas, tá certo. Porra, tu já pensaste isso? É foda, tá certo? De repente a gente está lidando aí com um exército aí nas ruas, sabe? Tanques e caminhões, sabe? Cachorros aí, sabe? Fardados aí, sabe? De todo tipo aí, sabe? Topando com a gente pelas ruas. Eu, hein? Eu não quero pensar nessas coisas, sabe? E atrasando o país, rapaz. Atrasando o país como fizeram lá na Síria, sabe? Bicho, mas quando já, rapaz, sabe? Porra. Não, essa não. E aí, assim, sabe, esse Carlos de Almeida Batista Júnior compareceu à presença do Gonê ontem, sabe, e do Xandão e da primeira turma, para dizer, rapaz, que realmente o Bolsonaro estava alucinado, sabe. Depois que ele perdeu as eleições, ele fez aí, sabe, eu acho que foi isso que o Alex falou, depois que, sabe, houve 5 reuniões, bicho, sabe, com os comandantes, com os 3 comandantes das Forças Armadas, 5 reuniões, certo. Na última, sabe, quando ele confirmou, sabe, que o que o pessoal queria era praticar aqui o que está escrito no artigo 359-M, tentar depor o governo legitimamente constituído, tá certo? Lula já tinha sido eleito, Lula estava empossado, Lula estava em Araraquara, tá certo? E aí, rapaz, os caras queriam ali, sabe, detonar, sabe, com o movimento daquele pessoal que veio ali, sabe, que veio lá do Forte Apache, sabe? Tentar depor o governo legitimamente, rapaz, constituído. Eles queriam prender o Lula, rapaz, sabe? Prender o Lula, porra, bicho. Aí é foda, tá certo? Ou antes disso, sabe, fazer isso aqui, o que eles vinham tramando com o Bolsonaro no poder. Tentar abolir o Estado Democrático de Direito, tá certo? Era isso. Essa primeira parte do artigo 359-L, tá certo? Digo melhor, essa primeira parte do artigo 359-L, tentar abolir o Estado Democrático, isso aí estava ao encargo do Bolsonaro, tá certo? Como ele não conseguiu, aí o outro momento ali, sabe, do Emerson, tentar depor o governo legitimamente constituído, tá certo? Lula já tinha subido a rampa, não tinha mais jeito. Mas eles queriam matar, rapaz, o Lula queria matar o Xandão, de quebra queriam matar o Alckmin, ainda queriam matar o Juca, diz que. Porra, bicho, aí é foda.
Então, assim, sabe, tem essa coisa acontecendo nos Estados Unidos, tem um bocado de coisa acontecendo na Europa também, tá certo? Tem um bocado de coisa acontecendo ali no Oriente Médio, tem um bocado de coisa ali acontecendo ali na Ásia, certo? Porra. O Oriente Médio é a Ásia, certo? Mas tem ali, quando eu falo aí da Ásia ali, estou pensando ali para aquelas bandas ali, não sei se é leste ou oeste, não sei onde está a China, tá certo? Aí é foda. Mas as coisas estão acontecendo. E nos Estados Unidos tem esses movimentos todos aí, sabe, patrocinados pelo Trump. A última do Trump foi colocar, rapaz, o presidente da África do Sul, sabe, lá no salão oval da Casa Branca, sabe? E fazer uma prensa no cara, sabe? É do cara mais maluco, rapaz, esse Trump aí. Mas tudo isso que ele faz, bicho, isso aí não é leseira dele, não. Isso aí é programado, rapaz. Isso é coisa do Beno, sabe? Beno diz assim: ei, rapaz, joga a merda no ventilador e espera, sabe? O resultado aí. É o que acontece com o Trump, sabe? Um cara ridículo. Agora, o pior disso tudo aí, sabe? São as instituições estadunidenses aí, desses caras aí. O Rubio, por exemplo, diz que quando quer aplicar sanções em Xandão, diz que é porque ele está violando direitos humanos, tá certo? Porra, bicho. Como assim é violando direitos humanos? O Trump, o Xandão, tá certo? E o Trump, o que é que ele tá fazendo, rapaz? E ali, por que que ele não se incomoda ali, rapaz, sabe, com o que o Netanyahu tá fazendo ali, sabe, na faixa de Gaza, matando aí, sabe, palestinos em banda de lata, porra, bicho. Matando com armas de fogo, certo? Fazendo holocausto. E matando, rapaz, com a fome, sabe? Fazendo cerco ali às pessoas. E por que que esse cara não se volta? Porque ele é um cagão, bicho, sabe? É um cagão, é um pau mandado, sabe? Ah, porra, vai te fuder. E esse Trump, rapaz, esse Trump não vale nada também, tá certo? Essa é a questão, tá certo? Na verdade, ali os donos ali das Big Techs, tá certo? A propósito, outro dia eu queria me lembrar da palavra servidor, sabe? Não vinha. Tem a palavra provedor, certo? E tem a palavra servidor. O servidor é aí, sabe? São aí um monte de computadores interligados aí, sabe? Com suas memórias, sabe? E agindo, sabe? Com seus programas e etc, tá certo? Já o provedor é aquele que fornece serviços, sabe? De internet, essas coisas assim, tá certo? E eu queria me lembrar da palavra servidor. Então os caras estão trazendo aqui para o Brasil aí, sabe, equipamentos de database, sabe, de servidores aí, sabe, para fazerem aí a acumulação de dados, armazenamento de dados para servirem aí no mercado aí de atenção, sabe, às necessidades aí dos seres humanos aí carentes, porra, de atenção, rapaz, de cuidados psicológicos, de cuidados materiais, essas coisas todas, tá certo? Rapaz, eu só sei que eu não entendo porra nenhuma. Então tem essa história aí, tá certo? Do tal de Marcos Rubio, certo? Querer, diz que sancionar o Xandão, tá certo? E estou vendo aqui minhas anotações, que eu estou aí ficando sem inspiração, mas assim, vamos prolongar, tá certo? Vamos levar adiante. E então é isso, sabe? Se falou aí, sabe, o tal de Carlos de Almeida, Batista Júnior, sabe, que os caras estavam provocando ali, sabe, um bullying, sabe, ele falou brainstorm, mas eu acho que não era não, rapaz, acho que não era brainstorm não, tá certo? Os caras estavam fazendo outro tipo de ataque ao cérebro, tá certo? Os caras, eu acho que mais do que ao cérebro, sabe, a moral das pessoas, sabe? Os comandantes foram assediados ali por Bolsonaro, só que ali, rapaz, havia um grande problema, rapaz. Os comandantes, os generais, sabe, eles não respeitavam o Bolsonaro, rapaz, sabe? Eles não respeitavam, rapaz. O cara é capitão, rapaz. Capitão, veja que nem capitão era, tenente, sabe? Promovido a capitão, tá certo? E esses caras, rapaz, eles têm amor próprio, sabe? E como é que um general de 4 estrelas vai se submeter, rapaz, às ordens de um capitão? Acho que eles faziam aquela coisa ali forçado, tá certo? Agora não podiam fazer nada porque o cara, sabe, foi colocado ali para governar na condição de capitão, sabe? A não ser que eles dessem aí, sabe, uma patente para ele logo, sabe, o nomeassem, assim como ele foi designado de tenente para capitão, designasse de capitão logo para general também, sabe, para fazer uma promoção forçada aí, sabe? Aí colocava o cara lá no mesmo top, tá certo? E assim ele talvez pudesse se relacionar melhor. Isso aqui é o caboclo falador falando merda aí, certo? Mas o fato é, rapaz, que aquele cara lá, sabe, o Freire Gomes, sabe, e o Braga Júnior, sabe, Braga não, Braga o quê, rapaz? Batista Júnior. O Braga Júnior é um parente que eu tenho. Rapaz, eu só sei dizer, rapaz, sabe, que esse Batista Júnior, sabe,
Aí, sabe, o cara é tenente almirante, acho que é esse a patente dele, eu não sei. Deixa eu ver aqui, o que é que fala aqui. O ex-comandante, tenente brigadeiro, Carlos de Almeida Batista Júnior, tá certo? O cara é tenente brigadeiro, tá certo? Porra. E esse cara, sabe, vem aí, então tá todo mundo aí desconfiado. O pessoal da esquerda sabe, rapaz, sabe? O cara tá se pousando aí de bom moço aí, tá certo? Que ele tava numa encalacrada, rapaz, sabe? Ele tava encalacrado. O cara passou 5 reuniões confabulando com o Bolsonaro, tá certo? Pra saber se eles iriam chegar junto aí pra aplicar o golpe ou não, tá certo? Porra, bicho. Só o fato, sabe, de eles se manterem no cargo aí, sabe, de comandante de força, tá certo? Só isso aí já é um assinte, rapaz. Eles sabiam aqui do que o Bolsonaro sabe, das intenções, sabe, e qual era o objetivo de Bolsonaro, e sabiam da moral do Bolsonaro, sabe? Sabia da condição bandida, sabe, de Bolsonaro. E ficavam junto com o cara, rapaz, como é que pode? Como é que pode, sabe? E o pior, rapaz, um tenente brigadeiro se submeter a um capitão, sabe? É um capitão do exército. Vê se pode aí. Não, bicho, tem alguma coisa errada nisso aí, tá certo? Aí o que é que vai resultar nisso aí, sabe? O que se vai deduzir disso é que esses caras tinham interesses materiais, tá certo? Interesses financeiros, sabe? Porra, bicho, sabe? Em se manter naquele cargo, naquela função ali, tá certo? Não havia patriotismo naquilo ali de jeito nenhum. Como diz assim o Xandão, sabe? O Brasil não estava em guerra, rapaz, estava em guerra com quem? Com o comunismo? Ixi, mas quando já, rapaz, o comunismo, sabe, é do século passado, essa coisa aí, tá certo? Ninguém está pensando em comunismo. Lula não é comunista, tá certo? E por que esses caras, sabe, o Freire Gomes e o tal de Batista Júnior estavam com o Bolsonaro, tá certo? Por quê? Porque, sabe, aceitava aquele cara lá, sabe, o ministro da Defesa ali, sabe, fazendo o que fez, aquela coisa toda, entendeu? Ah, não, bicho, não tem. E para mim não tem perdão, sabe, não tem perdão. Agora, nessas questões todas aí, sabe, no direito processual a gente aprende, sabe, que quando uma pessoa, sabe, tem conhecimento, sabe, da prática de crime, sabe, ele tem a obrigação de levar esse conhecimento às autoridades, tá certo? E o Código de Processo Penal dá, inclusive, a quem aí, sabe, assiste a prática de um crime, sabe, de decretar ali, sabe, de fazer a prisão do criminoso, tá certo? Dá essa faculdade aí, sabe, em caso de flagrante, tá certo? Qualquer um do povo pode, sabe, fazer a detenção de uma pessoa em situação de flagrante. Tá certo? Então, ali, aqueles generais ali, sabe, aqueles almirantes ali, sabe, eles não, sabe, por uma questão aí, sabe, da hierarquia até, tá certo? Subir ao topo do comandante em chefe, tá certo? E resistir, rapaz, sabe? Por mais que comandante em chefe o cara fosse. O comandante em chefe, moralmente, sabe, ele não tem sabe, essa condição aí de exigir comportamentos imorais, sabe, de seus comandados, tá certo? Se a gente for colocar assim, sabe, um capitão comandando um general, é possível, tá certo? Agora, não pode o comandante aí, em chefe aí, no caso, o presidente da República, exigir comportamentos imorais e, no caso, até comportamentos ilegais aí, sabe, dos comandados, tá certo? E esses caras deveriam ter se rebarbado e não se rebarbaram. Aí o que é que faz o Xandão junto com o Gonê na esperteza? Ao invés de decretar os caras aí criminosos, tá certo? Eles decretam o cara como testemunhas, tá certo? Aí aproveitam, tá certo? Os caras prevaricaram para mim, tá certo? Esses caras, quando tomaram conhecimento das ideias do Bolsonaro, aí, sabe, coloca de frente aí do Código Penal e coloca ali diante do artigo 359, tanto o L quanto o M, tá certo? Naquele momento que eles souberam das intenções de Bolsonaro, tá certo? E não fizeram nada, os caras compactuaram, rapaz. A gente chama isso de prevaricação, tá certo? Só que o Gonê, sabe, e o Xandão reunidos aí, sabe, decidiram que era melhor ter esses dois aí, sabe, como testemunhas, sabe, que réus, tá certo? Era melhor para o processo, sabe, para o processo penal. Não vou nem falar para esse negócio aí de processo político, processo democrático, as coisas assim, vou deixar isso de lado. Era conveniente, sabe, para o processo penal ter tanto o Freire Torres quanto o Batista Júnior, sabe? Batista não, é Batista Júnior, sabe? Como testemunhas, tá certo? Que aí fecha a coisa e agora tá fechado, tá certo? E não tem mais jeito, o Bolsonaro vai se fuder, tá certo? É isso aí. E a minha, aí tô recebendo uma porrada de telefonemas, tá certo? Hoje eu coloquei
coloquei aí, sabe, no desativado aí as chamadas, tá certo? Senão já teria impedido aqui a chamada, já teria corrido aí, sabe, e impedido aí, sabe, a continuidade do vídeo, tá certo? Mas eu vou ficando por aqui, tá? São 25 minutos de vídeo, tá certo? Com essa coisa de hoje, tá certo? Onde o que chama mais atenção aí são essas questões aí, as questões de fora, tá certo? Para mim, aí veja que o Trump lá nos Estados Unidos, sabe, na saída dele, sabe, ele houve aquela invasão do Capitólio e o cara não foi punido por causa disso, tá certo? E ali as instituições, inclusive a Suprema Corte, disse que, apesar de haver crime, sabe, ele não poderia ser impedido de governar, não poderia, sabe, ser impedido aí de assumir o poder, não podia ser impedido de ser votado e aquela coisa, etc, entendeu? E vai passando por lá. Já nós aqui não, dissemos alto lá, rapaz, aqui o buraco é mais embaixo, tá certo? E fomos para cima. Só que essa coisa aí acontecendo aí, o Xandão, sabe? Soprando esse fogo aí, essa fogueirinha aí, sabe? Esse fogo de churrasco aí, sabe? Mantendo aqui, sabe? O fogo aceso e com boa chama, tá certo? Aí, sabe? Incomoda o que está acontecendo lá no hemisfério norte, tá certo? E o Rubio fica incomodado. O Rubio é um cachorro, sabe? Um cachorro aí, sabe? Aí, um cão aí, sabe? Adestrado para proteger o Trump, tá certo? E essa situação aqui nossa aqui, sabe? Com o processo criminal correndo, sabe? Para perseguir o Bolsonaro e levá-lo para a cadeia. O perseguir aqui é o da persecução penal, tá certo? Do processo penal. Os caras lá, rapaz, eles ficam desmoralizados, tá certo? Fico desmoralizados, porque o Trump lá não foi punido, sabe, pela justiça. Fico por aqui, eu digo que meu nome é Ernest, sou um caboclo falador. Eu acho que eu vou chamar, sabe, esse meu vídeo de brainstorm, sabe, o tal de Carlos de Almeida Batista Júnior usou, sabe, essa expressão brainstorm, sabe, para dizer ali, sabe, que eles foram submetidos ali aos comandantes das três forças a uma situação de brainstorm, de tempestade cerebral. Eu vou chamar esse vídeo de brainstorm em homenagem, tá certo, ao Carlos de Almeida Batista Júnior, sabe, por conta dessa engrolada aí na qual ele se meteu, mas vou dizendo, sabe, que o meu canal, sabe, é o canal do Caboclo Falador, tá certo? O canal é de quem fala muito da Bom Dia Cavalo, bom dia.